Só que agora o povo, ele pede um rei. E a Bíblia fala que agora Deus levanta um rei. A Bíblia fala que Deus levanta Saul. A Bíblia fala que Saul tem um filho chamado Jonatas. E a Bíblia fala que nesta época Deus, por causa de algumas atitudes de Saul, Deus reprova o seu ministério. Porque Deus mandava ele fazer de uma maneira e ele fazia de outra maneira. A Bíblia fala que por causa disso Deus já tinha escolhido outro segundo o seu coração, que nós sabemos que é Davi. A Bíblia fala que Deus começa a levantar Davi. Deus começa a mostrar que ele é na vida de Davi. A Bíblia vai dizer que quando o gigante se manifesta, é o momento que Deus usa para mostrar que ele era com Davi. Porque muitas vezes quando Deus ele quer mostrar que ele é na minha vida e ele é na sua vida, ele vai permitir situações para mostrar que ele é conosco. O gigante foi uma maneira de Deus fazer o povo conhecer Davi. Só que agora a Bíblia fala que entra no coração de Saul uma inveja. Por quê? Porque diante do povo sai uma alabança, sai um louvor. E nesse louvor eles dão alguns milhares a Davi e somente algum pouco para Saul. E Saul naquilo falou: então agora só lhe falta um rei. E a Bíblia fala que naquele momento Saul procurou de todas as formas a matar Davi. Procurou de todas as formas eliminar Davi. Só que a Bíblia fala que Jonas, filho de Saul, quando ele viu a Davi, ele pegou sua flecha, sua capa. A Bíblia fala que ele deu porque o seu coração se apegou com Davi. A Bíblia fala que eles se tornaram como dois irmãos. E a Bíblia fala que muitas das vezes, através de Jonas ou Jonatas, Deus livrou a Davi. Porque Jonatas sabia que o seu pai queria matá-lo e estava tramando para matá-lo. Jonas ia e avisava Davi, e Davi ia para o outro lado, e a Bíblia fala que Davi permanecia vivo. A Bíblia fala que um dia os dois estavam conversando, e eles sabiam que a qualquer momento, por causa do seu pai, eles iam se separar. Jonas olhou para Davi, Davi olhou para Jonas, e eles fizeram uma aliança diante deles e diante de Deus. E essa aliança que eles fizeram é que lá na frente, se a família de cada um deles estivesse perecendo, aquele que tivesse bem ia cuidar da família do outro. A Bíblia fala que então eles se despediram. A Bíblia fala que o tempo passou. Depois disso um tempo, o inimigo se levantou contra Israel. A Bíblia fala que nessa guerra morreu Saul e morreu Jonas. Quando Saul e Jonas morreu, é o momento que eles começam a levantar a Davi. A Bíblia fala que Davi agora começa a reinar sobre Judá. A Bíblia fala até chegar o momento que depois de 7 anos ele começa também a reinar sobre Israel. A Bíblia fala que havia uma cidade, que hoje é uma cidade conhecida, Jerusalém. A Bíblia fala que nessa época o nome dessa cidade se chamava Jebus, porque naquele lugar habitavam os jebuseus. Os jebuseus, eles eram conhecidos como serpentes do deserto. Por quê? Porque Jerusalém estava num lugar alto, e por ela ser murada, eles nunca atacavam o inimigo. Eles esperavam o inimigo atacar e eles contra-atacavam. E até aquele momento não tinha ninguém que conseguia vencer os jebuseus.
Só que a Bíblia fala que Davi, cheio do Espírito de Deus, ele colocou no coração, porque Davi era um homem de atitude, um homem de fé, um homem de disposição. E quando Davi falava, eu vou conseguir isso, eu vou ir atrás disso, Deus era com ele e ajudava, ele dava vitória. A Bíblia fala que ele, vendo que não tinha como entrar por cima, ele entrou por baixo pelo esgoto onde saía a água. A Bíblia fala que Davi invadiu Jebus, destruiu todos os jebuseus. A Bíblia fala que ele dominou aquela cidade. E a Bíblia fala que ele levantou aquela cidade como capital de Israel até os dias de hoje. Mesmo que diante dos homens, hoje é Tel Aviv, mas diante de Deus e diante daquele que crê na palavra, ainda é Jerusalém para a glória de Deus. A Bíblia fala que então ele está naquele lugar, ele vence muitas batalhas, ele vence muitas guerras. Se você olhar a trajetória de Davi, você vai ver um homem que venceu muitas guerras, venceu muitas batalhas. A Bíblia fala que um dia Davi agora está em paz. Os inimigos já não estão mais lhe atacando. E Davi está sentado no seu trono. E de repente, Deus lhe fez lhe lembrar. Depois de muito tempo, Deus permitiu que ele se lembrasse da promessa que ele tinha feito, da aliança que ele tinha feito a Jonatas e a sua família. Escute algo que eu quero te dizer no início dessa palavra aqui nessa noite. Vai existir momentos na nossa vida que o homem, ele vai prometer algo para você e ele não vai cumprir. Vai existir momentos que o homem vai se esquecer daquilo que te falou. Só que escute algo. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer algo aqui nessa noite. Levante as tuas mãos. Mesmo que o homem venha te prometer e não venha te cumprir, e mesmo que o homem venha se esquecer daquilo que te falou, Deus não se esquece da promessa que Ele faz para aqueles que creem na sua palavra. E hoje Deus trouxe alguém aqui para te dizer desta maneira: Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Pode ter passado um ano, pode ter passado 5 anos, pode ter passado 10 anos, mas aquele que te fez a promessa, Ele é fiel, e Ele te trouxe hoje para te dizer: te prepara, porque a partir de hoje Deus tem uma resposta para a tua vida, Deus tem uma resposta para a tua família, Deus tem uma resposta para o teu trabalho. Vamos ver se tem alguém que crê aqui, aleluia. Havia um homem em João capítulo 5, que a Bíblia fala que 38 anos ele estava paralítico. A Bíblia fala que desceu um anjo sobre o tanque de Betesda, e toda vez que o anjo descia e movia as águas, todo aquele que pulasse primeiro, na mesma hora era curado daquela enfermidade, independente qual fosse. E aquele homem durante 38 anos estava ali naquela situação. E a Bíblia fala que vinha um e pulava na frente, vinha outro e pulava na frente, vinha outro e pulava na frente. Nunca teve uma pessoa que teve a capacidade de, quando a água se moveu, de pegar o paralítico e de colocar dentro daquela água. Só que chegou um momento e chegou uma hora que o homem não fez nada por ele, mas chegou um momento e uma hora que o próprio Jesus Cristo veio até ele. Por isso que quando Jesus chegou até ele, Jesus disse: tu quer ser curado? Tu quer sair dessa situação? E ele disse:
há muito tempo eu estou aqui, mas toda vez que a água move, ninguém me joga dentro da água. Levanta as tuas mãos. E Jesus chegou e disse: não se preocupa, o homem pode ter te abandonado, o homem pode ter te esquecido, mas eu vim aqui para te dizer: pega essa cama, levanta e anda, porque a tua vida muda a partir de hoje. E tem alguém que entrou aqui hoje, que Deus te trouxe para te dizer: Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da tua família, Ele não se esqueceu da promessa. Não levanta a mão, a porta ainda vai se abrir, o milagre ainda vai acontecer, aquela pessoa ainda vai voltar, o teu casamento ainda vai ser uma bênção, e você vai saber que Deus falou contigo. A Bíblia diz que naquele momento que Davi lembrou, Davi naquele momento mandou perguntar se tinha alguém da casa de Davi, de Saul. A Bíblia fala que naquele exato momento eles dizem: ainda tem um servo, e o nome dele é Ziba, ele era da casa de Saul. A Bíblia fala que naquele momento, a Bíblia fala que ele mandou chamar a Ziba. Por quê? Por amor a Jonatas. Ele mandou chamar o servo por amor àquela pessoa que ele tinha feito uma aliança. Sabe o que eu aprendo aqui através disso? Que aqui nós vemos que toda a bondade de Jonas com Davi teve um fruto. Houve momentos que Jonas ajudou a Davi, e a Bíblia está dizendo que agora Davi também está se levantando para ajudar a família de Jonas. Aqui eu aprendo Gálatas capítulo 6, versículo 9. Eu aprendo a semeadura. Certamente o que o homem plantar, certamente isso o homem irá colher. Aquele que plantar na carne, está dizendo certamente vai colher a corrupção. Mas aquele que plantar no Espírito, certamente herdará a vida eterna. Aqui eu vejo que o que nós fazemos hoje, isso vai fazer efeito no dia da manhã. Por isso, meu conselho para você hoje: se você não tem plantado, comece a plantar. Comece a plantar amor. Há pessoas que querem receber amor, mas não dão amor. Há pessoas que querem respeito, mas não dão respeito. Há pessoas que querem que as pessoas sejam bom para eles, mas ele não é bom para as pessoas. Há pessoas que querem que a misericórdia lhe alcance, mas ele não é misericordioso. A Bíblia diz que se nós hoje formos misericordiosos, a Bíblia fala que também a misericórdia vai nos alcançar. A Bíblia fala que um servo, uma parábola que Jesus disse, que um servo foi preso, e o seu senhor lhe queria cobrar uma dívida. Ele falou que ele ia prender, e que ele iria que trabalhar, e ele ficar preso enquanto não pagasse a dívida. Ele se ajoelhou, pediu perdão, pediu misericórdia para o seu senhor, para o seu patrão, que perdoasse ele daquela dívida, porque era uma dívida, vamos colocar, de 10 milhões hoje. Naquele momento, então, o seu senhor lhe perdoou, e ele saiu, e aquele que saiu, que foi perdoado, encontrou um que devia para ele também, só que devia menos, vamos colocar que devia 1 milhão, e ele pegou e brigou com aquele que devia 1 milhão para ele, e colocou ele dentro da prisão, e não perdoou, porque o outro também pediu para ele misericórdia, pediu para ele compaixão, mas ele não perdoou.
aquele outro senhor ficou sabendo que aquele que ele tinha perdoado colocou o outro na prisão. Então a palavra de Deus diz que ele mandou chamar o servo e disse: eu não te perdoei de 10 milhões, eu não te livrei da prisão, eu não te livrei de tudo isso, por que você não foi misericordioso com o outro também? Porque você não foi misericórdia com o outro, e você não teve misericórdia, agora eu vou cobrar a dívida novamente e você vai pagar o preço. Aqui nós vemos que esse homem colheu o que ele plantou. Se ele tivesse sido misericordioso, isso não teria acontecido com ele, não teria passado com ele. Aqui eu aprendo que o que nós plantamos, nós colhemos. Se nós queremos honra, nós temos que aprender a honrar. Tem pessoas que eles querem ser honrados, mas automaticamente eles não querem honrar. E automaticamente, no momento que você não plantar, não espere colher. A Bíblia está dizendo aqui que Jonas colheu, a sua família foi lembrada por Davi, porque ele foi pão para Davi. Levante as suas mãos. Deus está dizendo para alguém que está entendendo essa palavra: começa a ser diferente a partir de hoje. A vida, ela dá muita volta. Talvez hoje o caminho que você joga espinho, talvez é o caminho que você precisa voltar amanhã. Por isso seja bom, por isso seja misericordioso, por isso seja bondoso, porque a partir desse momento que você fazer isso, amanhã essa bênção, essa misericórdia vai alcançar a tua vida, vai alcançar o teu filho, vai alcançar a tua família, vai alcançar a tua casa. Aleluia! A Bíblia fala que mandaram chamar Ziba. E quando Ziba chegou, que era servo de Saul, Davi perguntou assim: ó, tu és servo de Saul? Sabe o que ele disse? Servo teu. Ele não respondeu a pergunta de Davi. Se você olhar na Bíblia, quando ele lhe disse, tu és servo de Saul, ele não disse que era servo de Saul. Ele disse, se você olhar aqui, ele disse, servo teu. Escute algo, tem pessoas que são assim. São assim, que jeito, pastor? Só vai estar com você, ser seu amigo, quando as coisas estiver favorecendo ele, ou quando as coisas estiver favorecendo ela, ou automaticamente ele vai mudar de lado, ou ela vai mudar de lado. Aqui ele não foi fiel ao seu Senhor. Ele não disse que era servo de Saul, agora ele já mudou de lado. Ele estava dizendo que era servo de Davi a partir daquele momento. Aqui eu aprendo que nós temos que ter cuidado com esse tipo de gente. Sabe por que eu te digo isso? Porque esse tipo de gente, que como Ziba, que muda de lado, ele só vai estar do teu lado quando as coisas estiverem boas. Ele só vai estar do teu lado quando as coisas estiverem dando certo. Esse tipo de pessoas, esse tipo de amigo, quando o problema chegar, quando a dificuldade chegar, quando a luta chegar, eles vão te abandonar e vai te deixar sozinho. Por quê? Porque ele não está perto de você, porque ele te ama de verdade. Ele está perto de você por algum benefício. Só que quando eu olho aqui, eu aprendo algo. Esse não é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Uma pessoa que é fiel, de verdade, ele não vai estar do seu lado
somente quando as coisas estiverem boas. Ele vai estar do teu lado também quando as coisas estiverem difíceis. Sabia que tem esposos que são assim? Quando o esposo está bem, o esposo tem condição, o esposo tem dinheiro. Quando está tudo bem, o que acontece? A esposa é fiel a ele. Mas quando acontece alguma coisa que o esposo já não tem mais aquela condição, lhe abandona e troca o esposo por outro. Sabia que tem esposos que também são assim? Quando a esposa está nova, quando a esposa está bem, ele diz que lhe ama. Mas quando vem a luta, vem o problema, chega a idade, vem a enfermidade, acontece alguma coisa, sabe o que acontece? Lhe abandona, lhe deixa, vai embora. Isso não é amor verdadeiro. Uma pessoa que é fiel de verdade, uma pessoa que ama alguém de verdade, ele vai estar no momentos bons, mas também vai estar no momento de dificuldade. Vai estar do lado da pessoa quando está com condição e quando não está com condição, quando está com saúde e quando está com enfermidade. O amor verdadeiro, uma pessoa que é fiel, ele não está com uma pessoa, ou está do lado de uma pessoa quando tudo está bem. Quantas pessoas que a esposa ficou doente, abandonou a esposa? Eu conheço história, tanto de homens e mulheres, que quando um ficou na cama, sabe o que aconteceu? O outro diz: eu não te amo mais, lhe abandonou e foi arrumar outra pessoa e abandonou a pessoa na cama. Eu já orei por pessoas que falaram para mim dessa maneira: pastor, e quando eu estava bem, o meu esposo estava aqui, agora eu fiquei doente, ele arrumou outro e foi embora e me largou. Esse não é o amor, esse não é o amor verdadeiro, isso não é ser fiel. Ser fiel é estar no momento da enfermidade, é estar no momento bom. Se Ziba fosse fiel, ele tinha batido no peito e tinha falado: não importa se é tua vontade de me matar, pode me matar, mas eu era sim servo de Saul, eu era sim servo de Saul. Aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui? Bem-aventurado são todos aqueles que fossem como Ruth. Quem conhece a história de Ruth? O esposo de Noemi, Abimeleque, 2 filhos, saiu por causa de uma seca, foi para uma cidade. O que aconteceu? Os 2 filhos arrumou 2 mulheres. Sabe o que aconteceu? Morreu Abimeleque e morreu os seus 2 filhos. Sabe o que aconteceu? Ficou quem? Ficou Noemi com as suas 2 noras. Ela olhou e disse dessa maneira para as suas noras: eu não vou poder gerar um filho para dar para vocês, e você também não vai poder esperar, porque esse era o costume. Volte para a casa de vocês, volta para o Deus de vocês, e vai viver a vida novamente. A palavra de Deus diz que uma das suas noras foi. Só que a Bíblia fala: mas Ruth se apegou com Noemi. Ruth olhou para Noemi e disse: eu não vou te abandonar nesse momento difícil. Se eu estava contigo no momento bom, por que eu não vou estar contigo no momento difícil? Se nós olharmos para a palavra de Deus, em Ruth capítulo 1, versículo 16, Ruth lhe diz: o seu Deus será o meu Deus, o seu país será o meu país, a sua nação será a minha nação, mas eu vou voltar para você com Israel, mas eu vou estar contigo aonde você estiver. Se tiver que comer arroz, eu vou comer arroz, se tiver que comer feijão, eu vou comer feijão, mas eu vou estar junto. Agora,
Levanta a mão. Deus está falando com alguém aqui. Ser fiel não é só ser fiel no momento bom. Ser fiel é ser fiel no momento difícil. Amigo que é amigo de verdade está com o amigo no momento difícil. Esposo que é esposo de verdade está com a esposa no momento difícil. Esposa que é esposa de verdade está com o esposo no momento difícil. Irmão que é irmão de verdade está com o irmão no momento difícil. Vamos ver se tem aqui, se tem, levanta a mão para adorar a Ele. A palavra de Deus diz que então disse Davi: ainda um filho de Jonas, ainda alguém de Jonas, ele disse, ainda alguém. Só que ele diz, só que é aleijado de ambos os pés. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando aconteceu a guerra, havia uma pessoa que cuidava de Mefibosete. E a Bíblia fala que quando a guerra aconteceu, a criança caiu do colo daquela mulher. E a Bíblia fala que as pernas daquela criança quebrou. Não teve tempo, talvez, por causa da correria, de levar para um médico ou de fazer uma cirurgia. Mas a Bíblia fala que aquela criança ficou aleijada. E a Bíblia que fala que por causa disso, Ziba sabia da história, falou, ainda tem, mas ele está aleijado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o inimigo, as pessoas, pode ver o seu defeito, pode ver talvez os seus erros, só que Deus ele vê de uma maneira diferente. Aqui Ziba quis mostrar o quê? Os defeitos. Quis mostrar que ele era uma pessoa, mas não tinha valor. Quer dizer, pode ser que não tinha valor para o homem, mas tinha valor para Deus. Deus trouxe alguém aqui para te dizer, talvez alguém te rejeita, talvez alguém te despreza, talvez alguém te humilha, talvez alguém te critica, talvez alguém te aponta, talvez escute algo, talvez para as pessoas você não tem valor, talvez até para a sua família você não tem valor, talvez para pessoas do teu trabalho, talvez para pessoas que você conhece, talvez eles não dão nada para você, mas hoje Deus te trouxe para te dizer, mas para Ele você tem uma importância muito grande. Sabe que Jesus nos ensina, uma vez ele estava na casa de um homem, e começaram a criticar a Jesus, porque estava comendo com pecadores, estava andando com pecadores, e Jesus disse dessa maneira, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos e sim os doentes. Os que são perfeitos não precisam de arrependimento, mas aqueles que têm erro, esses sim precisam de arrependimento. Sabe o que eu aprendo aqui? Ainda que o homem nos despreze, ainda que o homem te despreze, ainda que o homem não te dá valor, Jesus está dizendo, para mim você é vaso escolhido, para mim você é alguém importante, porque quando falaram que Paulo, estava em um lugar para orar, Ananias disse, esse é um homem terrível. O Senhor falou, não, esse é alguém especial que eu escolhi para uma grande obra na terra. Escute você que entrou aqui hoje, em 1 Coríntios capítulo 28, 29, o Senhor diz dessa maneira, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Para quê? Para confundir as sábias e as entendidas. Tem momento que Deus ele gosta de pegar mesmo, é aquele que o homem olha e diz, esse não vai dar em nada, esse não vai chegar em lugar nenhum, esse não tem capacidade, esse é assim. Deus fala, é esse que eu quero. Por quê? Porque a glória é minha e eu quero mostrar o poder sobre a vida dessa pessoa. Quando Moisés falou, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago,
Moisés, mas é você que eu quero usar para o meu nome ser glorificado. Levanta as tuas mãos. Deus trouxe hoje alguém aqui para te dizer: não importa se o homem tem te apontado, não importa se o homem tem visto o teu defeito, não importa se o homem tem te criticado. Hoje Deus te trouxe para te dizer: você é escolhido dele, você é escolhido dela, e Deus tem uma obra grande sobre a tua vida. Vamos ver se tem alguém aqui assim. Se tem, levanta a mão. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que então Ziba lhe respondeu, porque Davi perguntou para ele: então aonde ele está? E Ziba lhe disse: ele está na casa de Marquim em Lodebar. Para você que entende de Bíblia, Lodebar, ele tem algum significado. Quer dizer terra seca, ou também alguns usam lugar de esquecimento. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que este homem estava em um lugar de esquecimento, e um lugar que não produzia, e um lugar que, segundo a história, só estavam ali mendigos, pessoas rejeitadas, estavam sobre aquele lugar. Talvez você que entrou hoje aqui, você está esquecido por Deus. Talvez você entrou aqui hoje e talvez você está vivendo essa terra seca. Talvez a tua família, só Deus sabe como está. Sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida sentimental. Talvez você entrou aqui hoje desta maneira, já não sabendo mais o que fazer, sem saída, sem solução, sem saber como agir. Só que hoje Deus te trouxe aqui, não foi por acaso. Hoje você não saiu da tua casa para vir passear aqui nessa noite. Hoje você não saiu da tua casa somente por vir aqui hoje. Hoje você veio aqui, sabe por quê? Porque Deus está dizendo através da sua palavra: o rei mandou te chamar. Sabe por que você entrou nessa porta hoje aqui? É porque não é o rei Davi, não. Eu estou te dizendo do rei todo-poderoso. Ele mandou te chamar hoje aqui, por quê? Porque ele te trouxe para te dizer que a terra seca vai começar a acabar a partir de hoje. Para te dizer que ele não se esqueceu de vocês. Não, levanta a mão e para te dizer que há um novo tempo de Deus que está chegando sobre a tua vida. Levanta a tua mão, porque eu posso ver pelo poder da palavra de Deus que Deus a partir de hoje vai mudar a história, vai mudar a vida, vai mudar pessoas, vai mudar lares, vai mudar casa, vai mudar vida. E saberá que o Senhor falou contigo aqui nesse lugar. Aleluia! Deus te trouxe hoje para te dizer que nesse exato momento Ele está visitando a tua casa. Nesse exato momento Ele está visitando o teu trabalho. Nesse exato momento Ele está tocando na tua saúde. Nesse exato momento Ele está trazendo vida espiritual. Nesse exato momento Ele está dizendo: a mudança já está acontecendo na tua vida. Porque hoje essa palavra saiu dos céus para a tua vida. E enquanto você está sentado aí, tem anjo subindo, tem anjo descendo, já trabalhando em teu favor, já recebendo ordem de Deus e dizendo: chegou o momento, chegou a hora. A Bíblia diz que quando o rei manda chamar ele, a Bíblia diz que quando ele chega, ele com medo de morrer, ele se prostra e diz dessa maneira, ele usa uma palavra forte: quem sou eu? Ele se compara a um cão morto. Quem sou eu, um cão morto, para o rei me mandar me chamar?
e com medo, porque naquele tempo, quando um rei assumia o reinado, ele procurava eliminar todos que tinham sangue real, para que lá na frente não viesse acontecer de um outro viesse subir novamente. Mefibosete, com medo, ao invés de morrer, ele se prostra, se compara a um cão, e Davi olha para ele e fala: não temas. Sabe o que Davi estava dizendo? Não temas. Eu não te trouxe para fazer mal, mas eu te trouxe para te dizer algo. Eu tinha uma promessa com o seu pai, e eu quero te dizer algo. Deus colocou no meu coração que tudo que pertencia ao teu pai vai começar a voltar para suas mãos. Ele manda chamar os soldados, ele manda chamar aqueles que estão na ordem dele, e diz assim: sabe aquelas terras lá, sabe aqueles gados, sabe aquilo que tudo que pertencia, vai lá e agora separa e coloca no nome de Mefibosete, porque eu estou restituindo tudo aquilo que pertencia a ele, que pertencia à família dele. Levanta a mão, porque hoje Deus me trouxe aqui, e Deus me trouxe para profetizar sobre a vida de alguém que entrou aqui hoje. Tem alguém que o inimigo tocou em algo que era seu. Tem pessoas aqui que o diabo tocou na tua família, o diabo tocou na tua casa, o diabo tocou no teu emprego, o diabo tocou na tua saúde, o diabo tocou na sua vida econômica, o diabo tocou no teu carro, na tua terra. Mas hoje o Senhor te trouxe para te dizer: é noite que Ele está te fazendo uma promessa. Ele vai começar a restituir tudo aquilo. Não levanta a mão. A paz vai voltar novamente, a alegria vai voltar novamente, a saúde vai voltar novamente. Você vai começar a ser novamente a pessoa que você era antes. Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Tem pessoas aqui que perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de trabalhar, perdeu o desejo da vida. Tem pessoas que estão aqui que estão desanimados. Tem pessoas que entrou aqui que só Deus sabe como está o seu coração, mas o Senhor te trouxe para te dizer. Ele te trouxe hoje para falar contigo. Tudo aquilo que o inimigo te tomou, Ele vai devolver para tuas mãos, para mostrar que Ele é Deus. A Bíblia diz que quando Ele chega da vida a morte, os seus servos foram novamente constituídos no poder. Só que ele diz: só que Mefibosete vai ficar aqui em Jerusalém. Mefibosete vai estar comigo e eu vou cuidar dele. No capítulo 9, no versículo 13, a gente segue. A Bíblia diz assim: e Mefibosete, está dizendo, morava em Jerusalém e comia de continuo, quer dizer, de meio-dia, de noite, de manhã, na mesa do rei. E a Bíblia diz assim: só que ele era aleijado de ambos os pés. Eu termino aqui. Por que o escritor aqui ele coloca que ele comia na mesa do rei e ele era aleijado de ambos os pés? Ficava mais bonito se o escritor tivesse colocado assim: e comia de continuo na mesa. Sabe por que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque Deus quis dizer assim: quebraram a perna dele, tentaram prejudicar ele, tentaram destruir ele, mas ainda que se levantaram contra ele, não conseguiu impedir que ele se assentasse na mesa do rei. Não, levanta as tuas mãos. Tem pessoa que já está entendendo aqui, eu já vou terminar. Ainda que se levante contra a tua vida, ainda que invente calúnia contra a tua vida,
ainda que invente mentira contra a tua vida, ainda que o diabo levante o inferno para tentar te prejudicar, ainda que quebram as suas pernas, mas Deus está dizendo, Ele já determinou, você vai sentar na mesa do rei, vai comer na mesa do rei. Não levanta a mão, a promessa vai se cumprir. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não levanta a mão. Gostamos do diabo ou não gostamos, aceitamos Satanás ou não aceitamos, queremos o inimigo ou não queremos, quem te escolheu foi Deus, quem te determinou foi Deus. Vamos ver se tem alguém que quer, se tem alguém, levanta a mão e dá uma rajada de glória. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Há um louvor que diz: Amém, Lodebar. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, abre o seu coração, porque nessa noite o Rei mandou te chamar. Você não apareceu hoje aqui porque você quis aparecer. Você veio aqui hoje porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus aqui neste lugar, porque Deus já está trabalhando aqui em nosso meio. Feche os seus olhos, deixa Deus trabalhar na sua vida.